Então, hoje a gente tem mais esse encontro. Muito bom ter vocês aqui. E, gente, se lembra que semana passada a gente começou a falar do princípio do também? E eu lancei um desafio para ver quem que poderia fazer alguma coisa e mais alguma outra. Alguém fez? Quer compartilhar? Senão depois eu vou compartilhar o meu aqui, que eu fiz. Alguém fez? Lembrou do Ah, desafio eu também? fiz, eu lembrei. Pode falar? Posso. Então fala. É, na hora que você começou a falar, né, para a gente poder estar fazendo alguma coisa, né? E eu lembrei de algo assim, que meu marido, né, uma das linguagens de amor dele é o serviço, né? E ele gosta disso. E ele gosta que faça o café dele. E assim, tinha um tempo que eu não fazia assim esporadicamente. E isso é até difícil para mim, porque eu não gosto de café. Então, para eu ter essa assim, iniciativa, já descer, preparar o café, fazer tudo, não é uma coisa normal para mim, né? Requer um esforço. E por conta de algumas coisas que aconteceram, eu parei Preparar o café da manhã, é isso que você quer dizer? o cafezinho preto mesmo, que ele só toma Ah, café preto. tá. Eu tomo aquele café da manhã, mas ele Eu não, ele só também, toma demoro 3 horas, é a refeição que eu mais gosto. isso aí. 3 horas. Mas ele só toma o cafezinho preto. E por conta de algumas coisas eu tinha parado de fazer e aquilo assim caiu no esquecimento. Mas vira e mexe, ele jogava uma piadinha, né? Que eu não preparava mais o cafezinho dele, isso, aquilo, outro. E quando você falou, só me veio isso. Aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso me policiar, eu preciso ser intencional e preparar o café dele. Porque às vezes não era de propósito, é porque eu não tenho esse costume de beber, né? Aí eu comecei a pôr em prática, né? Aí sempre que ele levanta depois, né, de mim, aí quando ele levanta, fala: "Ah, você vai querer o café?" Ele: "Ah, eu quero". Aí eu vou, preparo o cafezinho, coloco no copinho que ele gosta e levo para ele no sofá que ele está assistindo, né, a TV. E eu vi assim, por mais que ele não fale nada, assim, eu percebi que ele notou, né, que eu voltei a preparar o cafezinho dele. E isso faz diferença, né? Traz mais harmonia para casa, mais harmonia para o casal. E outra coisa também que Deus falou comigo é porque assim, eu tenho o costume de eu não gosto de secar a louça com pano de prato. Mas é uma coisa minha, eu não gosto. Eu acho que a louça fica embaçada, não fica da mesma forma. Eu gosto de deixar no escorredor para ela secar todinha e depois guardar. Só que o que a gente usa mais no dia a dia, eu deixo no escorredor, porque assim, toda hora tem que ficar abrindo o armário e a gaveta para pegar um copo, alguma coisa, então eu deixo 2 copos, 3 pratos, 3 talheres. Só que ele não gosta de nada no escorredor. E Deus começou a falar isso comigo também. Por mais que você não goste de secar, você espera secar e antes de dormir, você guarda tudo, porque quando ele levantar e ele vê que não tem nada no escorredor, isso traz uma paz, uma alegria para ele que para mim é indiferente, porque eu gosto de deixar a louça secando ali e guardar depois e deixar o do dia a dia ali, porque facilita, né, a minha vida. Não assim, tudo que eu faço da comida, depois que secou, eu guardo tudo. Mas o do dia a dia eu costumo deixar e eu sei que isso incomoda ele. Então foram 2 coisas assim que Deus falou comigo para eu poder estar exercitando e fazendo. Tô conseguindo, um dia de cada vez. Vou aos pouquinhos. É isso aí. E, gente, e assim, às vezes a gente pensa, eu depois vou dar aqui o meu exemplo também, e às vezes a gente pensa que é uma coisa, tem que ser algo, algo assim, grandioso. Eu vou falar os meus, vocês vão ver também, coisa do dia a dia. Pensa que é algo grandioso ou algo custoso, valor. Não, não, olha só, é uma coisa simples, mas a Vanessa falou algo muito interessante. Traz paz, sabe, assim, assim, eu tenho para mim que isso vai mudando o ambiente da casa e o Espírito Santo trabalha nessas pequenas coisas. Alguém mais fez o seu desafio aí do também? Se não fez também, não tem problema não, não é para jogar peso em ninguém, né? Fica para uma outra oportunidade. Acho que não, então eu vou falar, eu fiz 2 também. Coisas simples.
Ontem de manhã o Bernardo falou, ele tem uma gaveta na nossa cômoda, que é só dele. É assim, não é gaveta de roupa, não. É gaveta de guardar. Tem aparelho de pressão, tem aparelho de aquele oxímetro, tem uns negócios lá, um termômetro que ele comprou que bota assim de longe, uns negócios assim, e tem mais outras caixas, são coisas só dele. E estava assim, tudo na gaveta. E ele falou que ele foi pegar alguma coisa ali e ele viu uma traça. Ele falou, viu uma traça, eu tentei matar e não consegui, não sei o quê, fiquei preocupado dela, ela se meteu ali no meio, depois você vê ali, limpa, vê se você consegue achar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, tirei tudo da gaveta, encontrei a traça, matei, e limpei a gaveta toda, passei o pano, aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer eu também. Eu já estava pensando nisso, quando eu cheguei na gaveta, eu já cheguei com essa intenção, falei assim, eu vou fazer eu também, porque as coisas estavam assim, na gaveta, né? Mas não estavam organizadas, estavam, né? Então, tinham coisas maiores e coisas pequenininhas, tudo ali. E aí, o que eu fiz? Eu peguei as coisas que são de caixa mesmo, né? Alguns equipamentos que são de caixa, eu peguei, limpei todas as caixas, né? Passei o paninho por fora, né, delas, botei elas empilhadinhas no canto, peguei 3 organizadores e botei as miudezas em 2 deles, né? E o outro era um organizador também, mas não era com tampa. E ele tinha alguns CDs de usar em computador, que tem coisas lá. Mas estavam assim, né? Soltos. E aí eu peguei aqueles CDs e botei todos nesse outro organizador que não tem tampa. As miudezas eu botei em 2 com tampa. Então, não tem mais nada solto. Uma outra caixinha também que tinha etiqueta de mala, mas etiquetas, né? Não é etiqueta de papel, não, mas que a gente prende na mala, que estavam assim, juntinhas, mais soltas. Eu peguei uma outra caixinha e guardei todas ali dentro, e aí eu peguei, organizei tudo. Um lado das coisas, as caixas organizadoras, você abre e tá outra coisa. Separei coisas que eu achava, isso aqui acho que é lixo. Botei lá em cima do móvel, falei, Bernardo, vê isso aqui, eu acho que isso aqui é lixo. Aí ele olhou lá, falou, é mesmo, tinha coisa ali que era lixo, eu joguei fora, o que não era que pegou lá para botar no outro lugar. Ou seja, ele pediu para eu procurar a traça e matar a traça. Mas, além de matar, eu achei a traça, matei, sabe aquele negócio? Mata a cobra e mostra o pau. Eu matei a traça, mas aí eu limpei toda a gaveta por dentro e por fora e aproveitei e organizei, usando essas caixas organizadoras que eu tinha em casa, gente. Eu nem precisei comprar. No meu caso, eu tinha em casa. E essa caixinha pequena que eu falei, que eu botei as etiquetas de mala, era uma caixinha, dessas caixinhas bem duras, sabe? Assim, bem durinhas, que tinha vindo um relógio que já até estragou, que a gente nem usa mais, a caixinha estava aqui vazia. E aqui eu falei assim, essa caixinha serve como uma caixa organizadora. E cabia certinhas etiquetas ali, todas, ficaram todas juntinhas ali. Agora, quando precisar, for viajar alguma coisa, é só pegar aquela caixinha, estão todas ali. Não gastei um tostão. Eu tinha, sabe, e usei aquilo, e dividi ali por setores, uma coisa simples. E a outra coisa, que também foi ontem, e que também foi simples, eu ontem tinha o Conviva, que eu dirijo aqui na Casa do Bispo. Então, eu comprei pastelzinho para fazer, né, para levar. Aí, eu comprei uma caixa de pastelzinho para levar e uma caixa de pastelzinho aqui para casa. Mas eu nem estava pensando em fazer o pastelzinho aqui para casa ontem, não. Aí, Bernardo chegou, não sei o que, eu estava ali fazendo os pastelzinhos para levar para o Conviva, só fritando, né? Porque já vem pronto, é só fritar. Só fritando. Aí eu pensei assim, ele gosta tanto do papelzinho, do pastelzinho, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. Não vou nem falar para ele. Fiz os do Conviva, embrulhei, botei lá na vasilha lá que eu ia levar, e peguei, abri a outra caixa, tirei lá uma parte e fiz. Quando eu acabei de fazer,
Não falei nada para ele que eu ia fazer. Eu acabei de fazer, eu só falei para ele assim, olha só, fiz uns pastéis, estou levando os pastéisinhos para o Conviva, mas olha só, fiz uns pastéisinhos aqui também para você lanchar. Você quer lanchar agora? Ah, quero. E foi lá, uma coisa simples. Vocês estão entendendo? É simples, não é nada trabalhoso. Então, esse é o princípio do também. É você pegar, e eu queria que a gente hoje destrinchasse ele um pouco mais, que semana passada a gente falou mais rápido, são 4h26, que ele fala assim, ó, o princípio do também aparece muitas vezes nas escrituras. Oi, Rosilma, fala, antes de eu ler. Eu também fiz. Ah, então conta. É simples, tá? Eu não ia nem falar, mas não sei se Isso, nossa, é simples também, gente. Fritar pastel e arrumar uma gaveta. Aí eu resolvi falar. Meu marido tem mania de botar o tênis em um lugar e eu sempre brigo com ele, sempre, sempre. Aí, às vezes, ficava até estressante. Aí eu fiz diferente, eu não briguei. Fui lá e coloquei no lugar exato. Fui lá e coloquei no lugar que tem que colocar sem brigar. Aí tem uns 3 ou 4 dias que ele tá colocando no lugar direito. Tá vendo? Aí, assim, eu vi como resposta, né? Eu gostei, porque às vezes a gente briga por cada coisa, né? Que é só pegar e botar no lugar, né? E a gente acaba brigando porque às vezes eu sou chata, eu reconheço. E também eu fiz ele gosta de sopa, eu fiz um dia aí uma sopa e ele gostou muito. Ó, tá vendo, gente? Coisas simples que a gente, que foi o que a Vanessa falou, muda o ambiente da casa. E Coisas simples. o interessante do dia da sopa é que eu fiz sem falar nada. E aí eu fiz na intenção, falei, acho que ele vai gostar, tá friozinho, não sei o quê. E aí, tipo, a sopa já estava pronta, e aí ele mandou mensagem pro meu filho falando, pro nosso filho, falando assim, filho, vê com a sua mãe se tem aquela sopa pronta do mercado, que eu tô com a vontade de tomar sopa. No mesmo dia, achei muito interessante. Falei, não compra aquela sopa cheia de condimento, não, que já tem sopa pronta, fresquinha. E direitinho. Foi isso. Mas está vendo? Olha só, acho que a Deda também tinha levantado a mão, né, Deda? Ou foi sem querer? Foi sem querer, aí eu baixei. Então tá bom. Eu não participei semana passada, lembra? Minha internet acabou, aí eu não sabia do negócio também. Mas involuntário, quase que não sai a palavra. Involuntário, eu acabei fazendo também coisas para agradar meu esposo. Meu esposo, ele reclamava muito de morar na nossa casa, que era pequenininha, e eu gostava da casa justamente porque era pequenininha, não tinha muita coisa para limpar. Eu odeio o ambiente grande porque toma o tempo da gente limpando. Eu gosto de coisas pequenininhas porque eu vou limpar e vou ter o dia para mim. Então, eu fico limpando toda hora as coisas, então eu não gosto de ambiente grande por causa disso. E aí nós voltamos para nossa antiga casa, para ficar perto dos pais dele, porque ele não se sentia bem, porque a casa era pequena, não podia ter os cachorros dele, e os cachorros deles ficavam mal na casa menor e tal. Aí nós voltamos para nossa antiga casa. Eu fiz por ele e estou aqui, né? E orando a Deus para que Deus dê uma luz para ver se a gente consegue sair daqui, porque eu não gosto de onde a gente está. Mas eu vim por ele, eu fiz para agradar a ele. Ok. Depois a gente ora por isso também. Mas, assim, a Rosilma contou a questão da sopa, gente, é a questão de... E a Vanessa também falou da intencionalidade. Sábado, eu vou passar o dia fora, na obra. Já estou separando martelo e prego para passar o dia na obra. No sábado de manhã, eu vou estar na igreja, naquele Inspire Day, né, que é para pastores e líderes. Então, eu vou estar lá naquele treinamento. E vou sair de lá, vou direto para uma imersão da experiência do lar, para estar ministrando nessa imersão, que é o dia inteiro, mas eu troquei meu horário de tarde para que eu pudesse estar nessa questão da igreja também, porque é importante, eu faço parte da igreja e eu tenho que tá ali envolvida também.
E a Rosima falou da sopa, o que eu fiz? Eu fui no mercado ontem e eu já comprei, o Bernardo adora sopa também. E eu já comprei tudo para amanhã fazer uma sopa. Eu tenho que fazer amanhã, porque no sábado de manhã não vai. No sábado eu tenho que estar 8 horas da manhã na igreja. Para amanhã fazer uma sopa, porque aí eu já deixo aquilo pronto, que é prático, ele adora, e é fácil de aquecer, né? E o tempo está gostoso para realmente para tomar uma sopa. Ele gosta de caldo verde, eu vou fazer caldo verde. Então, assim, são pequenas coisas, pequenos detalhes, né? Que antes que eu estava até esquecendo de ler o versículo, que está lá em Mateus 5:41, que fala assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. E eu acho que eu já tinha comentado aqui com vocês, não me lembro se foi com vocês, de que esse versículo, ele está falando de que, na época, né, quando foi escrito, os judeus eles estavam subjugados aos romanos, né? Os romanos estavam subjugando os judeus. Então, tinha essa lei de que se tivesse um romano ali carregando coisas e ele visse o judeu, e ele falasse, olha, vem aqui você vai carregar minhas coisas. O judeu era obrigado a fazer porque o Império Romano estava dominando ali a cidade, né? Então, ele era obrigado a carregar aquela bagagem, enfim, aquilo que aquele romano estava carregando por 1 milha. 1 milha é 1,6 quilômetros. Então, ele era obrigado a carregar por 1,6 quilômetros aquela bagagem, né? Vamos dizer assim, daquele romano. E aí, o que quer dizer isso? Olha, se alguém o forçar a caminhar 1 milha, quer dizer, se você é obrigada a fazer isso, vá com ele 2. Durante 1 milha, aquele judeu era obrigado. A partir vá com ele 2, a partir daquele segunda parte daquele 1,6 quilômetros, é como se ele estivesse falando, olha, até aqui eu era obrigado por lei a fazer isso. A partir de agora, eu vou fazer porque eu quero te servir. Porque eu estou te servindo, ninguém está me obrigando. Eu estou fazendo de coração. Eu estou fazendo porque eu decidi fazer. Entendeu? Então, o princípio do também passa por isso. Eu decido fazer alguma coisa a mais. Eu decido fazer os pastéisinhos para o Conviva, quer dizer, eu ia fazer os pastéisinhos para o Conviva, e eu decido fritar uns pastéisinhos a mais para que meu marido possa lanchar, ou para que meu filho, não é só marido não, gente, porque aqui coincidentemente foi, mas para qualquer coisa, acabou que a Larissa também comeu pastelzinho. Foi para eles 2, né? Eu decido fazer mais alguma coisa, né? E aí o princípio do também, eu estou aqui na apostila, ele aparece muitas vezes nas escrituras e está sempre relacionado a caráter, obediência e herança. Olha que legal. E ele é manifestado, isso aqui que é ótimo, olha, por meio da nossa atitude e desejo de servir aos outros, mesmo quando não for conveniente. Às vezes não dá vontade, às vezes não é conveniente, mas eu decido fazer isso. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava contando que está com uma pessoa da família muito doente, num estágio de câncer terminal, já desenganado pelos médicos, e os médicos falaram, olha, não tem mais o que fazer. Essa pessoa façam todas as vontades dela, né? Cuidem dela, façam todas as vontades, porque ela está nos últimos momentos, semanas, dias, semanas, sei lá, talvez meses, acho que nem chega a isso, de vida. E aí eu tive a oportunidade de falar para essa pessoa, e eu acho que vale a pena eu, né, sem citar, entrar na individualidade de ninguém, mas citar esse princípio que eu falei para ela. Falei, você está tendo a oportunidade de viver o princípio do também. Porque não só ela, né, mas a família ali. Porque é uma pessoa que não tem ninguém, não tem marido, não tem filhos, então
a família que está unida, né, se revezando no cuidado com ela. E eu falei assim, olha, eu sei que, claro, que em vários momentos, de repente, vai ser cansativo, fisicamente. Você está ali, a pessoa não consegue fazer, tadinha, com dores, não consegue fazer mais nada sozinha, depende, está dependendo, é completamente lúcida. Mas fisicamente está dependendo completamente da ajuda de outras pessoas. E eu falei assim, olha, eu entendo que provavelmente isso canse, é claro, eu sei que cansa fisicamente, mas vamos orar para que o Espírito Santo dê forças a vocês, renove as forças físicas, emocionais, espirituais, para que vocês sejam um instrumento dele, para nesses últimos momentos de vida dessa pessoa, ela é cristã também, tá? Ela possa tá recebendo ali só um pouquinho do amor de Deus ali, perceber esse amor de Deus, só um pouquinho do que daqui a pouco ela vai estar na plenitude com o Senhor. E eu falei assim para ela, olha, e como Deus ensina. E aí eu contei para ela de quando a minha mãe teve o AVC pós-cirúrgico em 2018, em que eu tive que cuidar dela, né, igual o neném, em que eu passava, ela usava fralda, eu passava hipoglós, passava candicorte para não dar assadura, tinha que dar comida na boca, levava para o banheiro, dava banho, penteava o cabelo. Deus, ele fez, gente, um sobrenatural, porque eu era sozinha, eu não tenho irmãos para dividir. Então, o Bernardo me ajudou muito, mas não tinha como, o Bernardo não ia trocar a fralda dela, não ia dar banho nela, ia ser até, ela estava lúcida, né, mas ela não estava conseguindo fazer as coisas, ia ser até constrangedor, né, ou o Vitor, a Larissa que me ajudava a ver, mas também estudando o dia inteiro, o Vitor estudando e trabalhando, o Bernardo trabalhando, foi antes da pandemia, todo mundo fora de casa o dia inteiro, eu que estava ali sozinha. E Deus, ele fez, eu reconheço que ele fez um sobrenatural na minha vida, porque era o dia todo, e à noite eu dormia, não é brincadeira, 2 a 3 horas por noite, porque toda hora ela estava tomando diurético, porque estava com a barriga muito inchada, então a fralda era diurético e laxante para poder desinchar. Então a fralda ficava pesada, e eu tinha que trocar, às vezes, 3 vezes por noite. Mas é incrível como eu quase não dormia, e ela falava assim para mim, você não está dormindo? Eu falava, não se preocupa, eu não estou cansada. E tinha momentos que às vezes eu estava deitada para dormir e eu não conseguia, porque eu sentia tanta presença de Deus que eu não conseguia dormir, de tanta presença dele. E uma paz, e eu ficava orando. E durante o dia, gente, eu não estava com um pingo de cansaço. Agora, é engraçado, Deus colocou, é claro que eu amava minha mãe, mas nesse tempo, Deus colocou um amor que eu acho que eu nunca amei tanto a minha mãe como nesse tempo. Era um amor que eu sentia, parecia, a sensação que eu tinha, que eu ia conseguir segurar, sabe assim? Ia ser palpável. Uma paz que parecia, uma presença de Deus que parecia que ia sair pela minha boca. E era muito interessante isso, porque eu podia pegar, troca a fralda, pinta o cabelo, dá banho de... Não, mas era um amor de fazer com um cuidado, de passar igual, eu me lembro eu trocando a fralda dela, igual que eu trocava das crianças, passando o candicorte e depois o hipoglós, para poder formar aquela camada protetora, porque minha mãe era muito branca, né? Muito clara, então ela assava muito rápido, né? E ali, e uma coisa que me marcou, e eu tenho até hoje, eu até tirei uma foto e mandei para essa amiga, e eu falei assim, eu vou guardar isso aqui para o resto da minha vida, porque minha mãe foi se recuperando, ela teve que aprender tudo, aprender a andar, ela não conseguia descer um degrau, ela teve que aprender a descer degrau de novo, tudo de novo, aprender a comer, mas Deus foi misericordioso que ela faleceu exatamente 1 ano depois,
Mas em 6 meses ela já estava, menina, mais ágil do que ela, lembra, né? Pois é, ela já estava mais ágil do que ela era antes ainda. Subia e descia a escada como se nem, sabe, como se não tivesse existido aquilo. E depois eu fui saber, ela já tinha falecido pelo testemunho de uma outra irmã que contou que ela falou assim: eu orava, você lembra que eu falei que ela estava lúcida? Ela falou assim: eu estava em oração, porque eu falei, Senhor, você pode me levar, eu estou pronta, mas você me criou perfeita. Então, me dá a oportunidade de voltar para ti perfeita. E Deus deu. Não ficou sequela nenhuma, nenhuma, nenhuma. Depois ela passou mal, em menos de 2 dias ela faleceu, 1 dia e meio. Né? Mas eu não sabia nada disso, eu fui saber depois, né? Mas eu guardo até hoje, eu tirei uma foto e mandei para essa amiga. No último Dia das Mães que ela passou comigo, em que ela me deu, eu me lembro, R$ 100 de presente, que ela falou assim: eu não posso sair, eu não posso mais sair sozinha. Me deu R$ 100 e escrito no envelope, na aba do envelope, onde ela botou um envelope pequenininho, R$ 100, ela escreveu assim, que ela teve que ir reaprendendo a escrever, porque ela não tinha nem firmeza, e ela escreveu assim: Feliz Dia das Mães, muito obrigada por tudo que você tem feito por mim. E eu guardei isso, está guardado, e eu vou levar isso para o resto da vida. E eu falei isso para essa... engraçado que agora eu estou falando para vocês aqui numa boa, mas quando eu falei para a menina e eu tirei a foto do negócio lá, né, que eu falei, envelope, eu chorei a beça, lembrando de saudade. Agora eu tô bem. Mas eu falei para ela: olha, vocês, isso é o princípio do também, vocês estão tendo a oportunidade de fazer a diferença na vida dela, sabe? De criar um ambiente de adoração, mesmo em meio a esse momento de dor que ela está vivendo. E é isso, gente, é sobre isso, sabe? É sobre fazer mais do que mecanicamente. Vou limpar essa gaveta porque eu tenho que limpar. Não, sabe? É fazer tudo como Colossenses 3, 23 e 24, fazer tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Esse é o princípio do também. Eu faço também para poder servir ao outro. Né? Eu faço também para me parecer com Jesus, mas eu estou fazendo porque, acima de tudo, eu estou fazendo como se estivesse fazendo para ele. Olha só, está na apostila: com muita frequência, permitimos que coisas pequenas nos atrapalhem de vivermos felizes e cheias de amor. Simplificamos nosso estilo de vida com conveniências modernas, como restaurantes, fast foods, camas que não arrumamos e ajudantes que contratamos, mas ainda assim a vida continua complicada. E aí ela traz assim: preste atenção em coisas que você está pensando. Assim já está bom, tá bom, tá bom. Para quem tá bom. Né? Isso serve. Tchau, obrigada. Isso serve. Bom, já fiz o que dava para fazer. Pronto, acabou-se. Isso não é minha responsabilidade. Né? Estes tipos de atitude indicam que você pode melhorar a sua vida aplicando o princípio do também. E aqui ela fala a diferença entre instrução e princípio. Instrução diz como fazer algo passo a passo, né? E é algo bem específico. E aqui tem até um exemplo: você não consegue montar um brinquedo de uma criança ou montar uma cama, montar um móvel seguindo a receita de um bolo. Não tem como. Porque é uma instrução, é uma receita, é um passo a passo de como fazer. Mas fala que um princípio, né? Por isso é o princípio do também. É uma verdade que explica o porquê e permite a gente raciocinar. Um princípio pode ser solicitado em várias áreas da sua vida, e dá o exemplo da semeadura. Né? De tudo aquilo que a gente semeia, que a gente planta, a gente vai colher. Vai colher ali na frente. Então, a gente tem que pensar nisso. O que eu estou plantando?
Como o princípio do também pode influenciar a minha casa, né? Ou seja, ele pode influenciar o seu caráter de tal forma que você pode se tornar uma pessoa que faz mais do que se espera e não menos. E Jesus fazia isso, gente, o tempo todo, né? Eu me lembro daquele muito, muito, muito claro isso naquele episódio daquele homem paralítico que os amigos, né, desceram ele pelo telhado e Jesus falou assim, olha, os teus pecados estão perdoados. Mulher, quem é você para perdoar pecado? Os fariseus, né? Ah, é? Para que você não tenha... Então, olha só, olha, também, ele não falou também, né? Mas é só, também, pega a tua cama e anda. Sabe? Porque, vê se vocês entendem, até pegando esse exemplo de Jesus, entre uma pessoa ser curada fisicamente e ela ser curada espiritualmente, o que é mais importante? A cura espiritual, porque isso é eterno. E Jesus foi logo de cara trazendo aquela cura espiritual ali. Mas ele falou, olha, tá bom, para vocês crerem, para que vocês creem, então também pega a tua cama e anda. Sabe, vai, sabe, carrega a tua cama, sai daqui andando, porque eu também estou te curando, sabe, faz além, faz sempre um pouco a mais. E é tão interessante como é sempre na intencionalidade, né? O princípio do também é uma atitude de alguém que sempre faz mais. Esse princípio, né? Aumentará a sua fé, transformará a provisão em prosperidade, incentivará uma vida de obediência e fará você buscar ainda ser mais íntimo de Deus. Sabe por que isso? Porque você vai vendo que, você vai enxergando, era isso que Jesus faria. E isso traz uma alegria que naturalmente vai te desejando, eu quero mais, eu quero ficar mais parecida com ele, porque você é tão bom, gente, quando a gente está servindo os outros, isso é a essência de Deus. Jesus, né, ele tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Atos 10, 38, que Jesus andava fazendo bem a todos. Quando esse princípio é uma nova atitude em sua vida diária, em que você diz, farei mais do que o esperado, porque farei como se fosse para o Senhor, e Ele me recompensará. Eu não estou fritando lá os pastéisinhos para o Bernardo, porque ele com a intenção, eu vou fazer isso, de repente, ele vai me dar alguma coisa em troca. Não, eu estou fazendo porque eu quero servir, porque eu quero fazer o bem. Eu não estou fazendo o cafezinho, ou não estou guardando o sapato, porque eu estou esperando, muito obrigada. Não, eu estou fazendo para o Senhor. Se agradecer, glória a Deus, mas eu não estou ali para ficar, sabe, na dependência de alguma outra coisa. Eu vou ficar dependendo. Se não me agradecer, também não faço mais. Não, eu estou fazendo para o Senhor. E sabe o que a palavra de Deus diz? Eu não lembro exatamente o versículo, mas ela fala isso, que um copo de água gelada que for dado aos meus pequeninos em meu nome terá galardão no céu. Tudo que a gente faz, tudo, sabe, tudo que a gente faz assim com esse coração sincero, não é barganhando com Deus, não. Com um coração sincero, o Senhor está vendo. É tão interessante porque parece assim que, e até esse exemplo, um copo de água gelada que for dado em meu nome a um desses pequeninos terá um galardão no céu. Parece algo tão pouco, né? Mas é isso. Sabe? O Senhor, ele é tão simples, gente. E, às vezes, você quer saber de uma coisa? Você quer saber a verdade? Vanessa, para você, que o seu esposo ainda não teve esse encontro com Cristo, esse fazer o cafezinho dele, e teve outra coisa que você falou, né? Foi fazer o café... Está fechado Tirar também. a louça do escorredor. Isso, tirar a louça do escorredor. Olha, você quer saber uma coisa? Eu estou falando para a Vanessa porque o marido dela ainda não teve esse encontro com Cristo, mas ele vai ter, eu creio. Né? Que ela vai declarar, eu e minha casa servimos ao Senhor.
E a Deda também, que, né, se submeteu, né, a esse desejo, foi isso. Eu creio de verdade que vocês, com essas atitudes, pregaram muito mais o evangelho do que se botasse eles sentados ali. Agora vamos lá, abre a Bíblia aí. Sabe, isso tem um poder transformador muito maior. Sabe? É porque às vezes a gente não pensa nisso, a gente acha que para ser espiritual eu tenho que estar pregando mesmo, ou dando aula ou pregando, mas as nossas atitudes falam muito mais. Sabe aquela história que eu já falei para vocês? É crente, mas é ladrão. Não combina. É crente, eu estou ali falando e por debaixo dos plantões, não combina, gente. E Jesus batia nisso o tempo todo com os fariseus, porque eles eram o exemplo do legalismo, em que eles cobravam dos outros uma postura ilibada, mas eles viviam outra coisa. Jesus fala o quê? Sepulcro caiado. Por fora está tudo lindo ali, mas por dentro, só podridão. Então, olha só o que está aqui também. Crie o hábito de ir além, sem esperar ou desejar ganhar elogios ou créditos das pessoas. Trabalhe como se Deus fosse o seu chefe. Isso fará com que você receba a melhor recompensa de todas, né? E olha, Deus ele recompensa, gente. Ele recompensa. Ele opera, ele opera, sabe? O princípio do também é definido pela atitude voluntária. Esse é o X da questão. É algo voluntário. Eu fui obrigada a andar 1 milha. A 2ª milha eu estou fazendo voluntariamente. Eu guardei o sapato voluntariamente. Eu decidi guardar a louça voluntariamente, mas sempre com a intencionalidade. Voluntariamente, eu decidi voltar a fazer o cafezinho. Voluntariamente, eu decidi procurar aqui as minhas caixinhas organizadoras e arrumar tudo ali por setor. Voluntariamente, eu decidi fritar os pasteizinhos para que ele lanchasse. Vocês estão entendendo? E a atitude voluntária de fazer mais do que é pedido a você. Olha, assim... olha só que legal isso aqui, gente. Quando a gente toma essa atitude, a gente decide fazer isso, a gente se torna mais sensível às necessidades dos outros e a estar disposta a andar a 2ª milha, e não apenas a esta 2ª, e a 3ª, mas quantas forem necessárias. Porque, olha só, se eu paro, puxa vida, eu vou guardar o sapato, eu vou secar a louça, eu vou guardar a louça. Eu começo a, realmente é isso, eu começo a ficar atenta. O que eu posso fazer mais? Por ele ou por um filho? A gente está falando aqui do exemplo de marido, porque foi o que foi, mas isso para um filho também, gente. Sabe, o que eu posso fazer? A gente começa mais a ficar atenta. Eu fiz pela Larissa. Ela tinha me pedido, mãe, a Larissa é muito branca, né? Ela sempre lutou com essas questões de alergia, porque a pele é muito clara, muito branca. Eu falo para ela que Larissa, perna de aipim. Porque, gente, é branca mesmo, muito branca. Aí ela fala, mãe, eu falei, Larissa, olha só, e tu é resposta de oração, tá? Fica quieta, porque eu falava para o Senhor que eu queria tanto ter um filho branquinho, 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 porque o meu sogro era muito branco, de olhos claros, de olhos azuis, com olhos claros. O Senhor deu tudo em você. Ele podia ter dado uma parte no Vitor, outra em você, veio tudo em você. Então, você é resposta de oração. Aí ela riu. E ela falou assim, eu preciso comprar um creme para depilar, porque eu estou ficando com alergia. Eu falei, então... Aí ontem eu fui na rua, falei, eu vou comprar um creme para ela. E eu comprei, cheguei, ai, mãe, obrigada. Eu lembrei. E eu parei na farmácia,
e comprei. Sabe, gente, coisas simples faz a gente ficar assim mais atento às necessidades do outro. O princípio do também aponta para isso. Eu começo a ficar mais atenta às necessidades para ver como eu posso ajudar aquela pessoa. E coisas simples, gente. Olha só, exemplos de como, olha só que legal, aplicando esse princípio em meus hábitos de trabalho. Olha só isso aqui, se lembra o versículo que eu li, que horas são? De Colossenses 3, 23, eu li não, eu falei 23 e 24, eu vou ler ele agora, olha. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E olha só que interessante, façam de todo o coração. A palavra coração no texto em grego é psique, que pode ser traduzida como mente, alma, ou próprio coração, ou vida. Ou seja, devemos fazer de todo o coração, com a nossa alma, com boa vontade e não relaxadamente. E aí aqui tem alguns exemplos. Na hora de sair, não saia correndo, fica mais um pouquinho também. Guarde suas coisas e tire a poeira também. Dirija seu carro e limpe-o também. Tome banho e remova o cabelo do ralo também. Lave suas mãos e seque a pia também. Quando lavar os pratos, limpe o chão também. Isso aqui são exemplos, né, que está falando, né? Sabemos que sozinhas, na nossa própria força, podemos poucas coisas, mas quando decidimos deixar o Espírito Santo falar e nos transformar, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tem um exemplo sobre que aponta para o caráter, que fala lá quando o servo de Abraão foi procurar a esposa para Isaac, né? E assim, as bênçãos da herança que ela também receberia de Abraão, né, por casar com filhos, seria de ser responsável, prestativa, cortês, caridosa com desconhecidos, dispostas a dividir, hospitaleira e submissa à autoridade de sua família. Depois vocês leem na apostila. E ela apontou todo esse caráter. Quer dizer, essas não eram as bênçãos de Abraão. Desculpa, eu errei. Ali era o que a qualificou para receber as bênçãos de Abraão, que fala de caráter. Sabe, as nossas atitudes revelam o nosso caráter, revelam quem é o nosso Senhor. E lá, nesse exemplo, esse servo tinha falado, olha, aquela que vir, ele chegou lá na hora que as mulheres estavam tirando água, aquela que vir da água para mim e também der água para os meus camelos, essa vai ser, ele fez essa prova com Deus, essa vai ser a esposa. E ela fez isso e fez mais, convidou para eles estarem ser hospitaleira, né? Estar ali com a família. Então, ela revelou o caráter dela, esse caráter de servir, que foi o que eu falei, responsável, prestativa, cortês. E a herança de Abraão, que ele queria passar para a sua linhagem, e essa herança é nossa por causa de Cristo também, era fé, provisão, prosperidade, obediência, intimidade com Deus. Sabe? É isso, essa é a nossa herança. A Lucia lá, tenho me esforçado para limpar a urina da cachorrinha do meu marido e da minha filha. Deixa eu abrir aqui. Quando ela faz no lugar errado e eles não querem limpar. Já me estressei muito com os dois, pois nunca quis animal dentro de casa, mas tenho sido intencional para ter paz em casa. É isso, é andar a segunda milha. Você está andando a segunda milha, porque tem horas que ela faz errado, eles fazem errado sim, eu sei por causa do Luke, que ele vai lá, mas tem horas que ele faz errado, tem hora que ele faz errado porque é safado, mas tem hora, porque ele é fogo, mas tem horas, tadinho, que ele erra o cálculo, que ele se coloca
todo dentro do tapete, todo, mas o pedacinho lá de onde vai fazer o xixi está do lado de fora. Errou o cálculo, ele tinha que se virar. Aí o Bernardo falou, tadinho, ele tentou acertar. Eu falei, foi assim. Mas eu entendo o que a Lucy está fazendo. Para ela, não é natural. Isso, para mim, não é incômodo, porque Deus realmente mudou meu coração em relação a cachorro. Né? O Bernardo também tem limpado, também faz. Mas, para ela, não é natural. Mas ela está sendo, olha aí, intencional e fazendo o também. Né? Então, assim, você está andando a 2ª milha, a 3ª, a 4ª, e ela está falando ali que está. E, assim, o Senhor está vendo isso. E eu creio que Ele vai te recompensar, e até mesmo, mas você faz isso, mas vai orando, Senhor, toca no meu marido e na minha filha, porque já que seria uma responsabilidade deles. Viu a Rosilma, ali que ela apontou? Ela reclamava, decidiu guardar sem reclamar. E depois foi lá, olha a surpresa que ela teve. Né? Então, assim, mas começa com a nossa decisão. Às vezes, para a gente terminar, eu termino aqui. Estou quase terminando, peraí, só tem um negócio aqui. A mudança que a gente precisa começa em nós. A gente ouve muito isso, né? Mas muitas vezes a gente fica só no ouvido. Não, mas vamos ser intencionais nessa mudança. Utilizando esse discurso, esse princípio do também na nossa fala. Porque deixa eu só ler um pedacinho aqui, ó. Todo mundo chega em casa depois de fazer algo que tenha consumido, todo mundo chega a casa depois de fazer algo que tenha consumido a energia do dia. Muitos de nós chegam do trabalho, as crianças da escola, estamos todos cansados, mas é necessário preparar a refeição, fazer a lição de casa e realizar as tarefas domésticas. Jesus nos ensina que depois de termos feito todo o nosso trabalho, ainda devemos servir uns aos outros. Vamos ler isso aqui, Lucas 17. Jesus veio para subir o sarrafo, gente. O sarrafo subiu, ficou mais difícil, por isso que não é na força do nosso braço, não, gente, é com o Espírito Santo. Olha lá, Lucas 17, de 7 a 10. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças a tal servo, pois fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Né? Agora, utilizando esse princípio no nosso discurso, acho que isso aqui é importante. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Está lá em Colossenses 4:6. Eu vou ler isso aqui. Ao falar, dê honra à pessoa com a qual você está conversando. É triste observar o quanto a sociedade se tornou individualista e dificilmente notamos alguém assumindo a liderança de uma conversa, escolhendo interagir com os outros. Infelizmente, perdemos muitas oportunidades maravilhosas de relacionamento porque ficamos no nosso canto ou porque nos satisfazemos com os cumprimentos educados. E aqui está falando, aí está falando lá de Mateus 5, essas atitudes, né? Alguém bateu na sua face, vire a outra, ou seja, não trate aquela pessoa como ela te tratou, trate-a como você gostaria que ela te tratasse, né? Já falou aqui da Mília, ame os seus inimigos, ore por eles também, gente. Amar o inimigo já é difícil, orar por eles, mas olha o princípio do também. O caráter de Rebeca, né, a qualificou para reconhecer a herança das bênçãos de Abraão e administrá-la para as próximas gerações. O mesmo pode acontecer com você. Se você quiser viver com a abundância de Deus em fé, provisão, prosperidade, obediência em seu relacionamento com Ele, é importante enfrentar os obstáculos que lhe impedem de servir aos outros e de obedecer ao princípio do também.
Tente descobrir quais são esses obstáculos em sua vida e peça a Deus para ajudá-la a vencê-los. A Lucia acabou de falar para ela é um obstáculo, é difícil. Ela está lá limpando o xixizinho do cachorrinho. É difícil porque ela não gosta, não é natural para ela. Mas ela está pedindo ajuda ao Senhor, ao Espírito Santo, para ajudá-la a fazer isso. E eu vou terminar com um versículo que não está na apostila, mas que eu lembrei aqui, porque a gente está falando do princípio do... A gente está falando do princípio do também, assim, na família. Mas, na verdade, esse princípio do também, a gente vai acabar tendo que aplicar para muita gente ali fora, na nossa vida como um todo. E se a gente for lá em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, a gente vai ler assim: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens sentido genérico, homens ou mulheres, serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, ou seja, embora tenham aparência de uma devoção a Deus, negam o seu poder, ou seja, só fachada. E é para essas pessoas, esse é o retrato do mundo, gente, que nós também vamos ter que revelar o princípio do também. A gente está falando da nossa família, mas muitas vezes, na nossa caminhada cristã, quando nós vamos ter que revelar esse princípio do também para pessoas aqui, nesse quadro. Mas eu vou te falar uma coisa, o que eu falei ainda há pouquinho aí, citando a Vanessa, né, o exemplo dela, citando ela como exemplo. Muitas vezes, eu aplicando um princípio do também para uma pessoa, assim, desse quadro aqui, vai falar muito mais do que 40, 50, 60 minutos de uma pregação, porque eles vão olhar para a gente e falar assim, quem faria isso? Só Jesus. Só Jesus faria. Mas, espera aí, aquela pessoa fez. O que você tem? O porquê que você fez? Então, está lançado, semana que vem a gente vai entrar em outro princípio, mas está lançado aí para quem quiser essa semana, né? E para quem já fez também, vão descobrindo outros princípios do também, né? Porque acabou aqui essa lição do também, que acabou, então não preciso fazer mais. Não, isso é para a vida, né? Vamos procurar outras oportunidades para a gente né, fazer esse princípio do também. Vamos orar? Eu queria pedir à Ângela que ela orasse pela gente. Vamos orar. Pai, que alegria, Senhor, estar compartilhando com as minhas amigas essa tarde tão maravilhosa. Muito obrigada, Senhor, porque estamos vivendo um tempo em que a distância não nos impede de estarmos em comunhão. Verdade, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra que veio de encontro ao nosso coração. Nós aprendemos a cada quinta-feira, ó Deus, aqui, ministrando, ó Deus, a Tua palavra aos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, porque hoje nós ouvimos que realmente, Deus, precisamos caminhar a 2ª milha, ou como disse a pastora Lília, a 3ª, e talvez até a 4ª milha. E que isso possa ficar, ó Deus, realmente como uma luz, né, na nossa mente, no nosso coração, que nós não possamos esquecer desse princípio, mas, ao contrário, nós possamos colocá-lo em prática. Amém. Obrigada, Senhor. Continua, Deus, falando nos nossos corações durante o final da tarde, à noite, e que amanhã de manhã nós possamos estarmos aqui, reunidas novamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Eu vou parar a gravação aqui para a gente tirar nossa foto, mas eu só lembrei uma coisa, a gente está falando da gente andar a segunda milha, né? Mas quantas vezes, né, a nossa família já teve que andar a segunda milha por nossa causa? Por coisas que a gente fez ou faz, ou por atitudes até repetidas que a gente tem, né? Então, a gente também tem que pensar nisso, né? De que não o muro tem dois lados, né? Muitas vezes eu falo, o Bernardo já teve que andar a segunda, terceira, quarta milha comigo, né? Por coisas, por atitudes, e essa é a nossa vida, né? Mas é isso aí, deixa eu parar a gravação para a gente tirar a nossa foto aqui.